de Jesus, Deus recompense o seu esforço, irmão querido, todo esforço que você faz por estar aqui na presença do Senhor, louvando a Deus. Mateus capítulo 27, meus irmãos nos ajudam também aí a projetar, e vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 9, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 27, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Se você não consegue enxergar, então aqui tem a nossa tela principal, ou essa daqui também. Mateus 27, 9. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, que disse: pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele que em alguns dos filhos de Israel avaliaram. Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. E vamos refletir um pouco na palavra de Deus em esta hora, meus irmãos queridos. Hoje é um tema evangelístico, um tema também para refletir entre nós aqui como membros da igreja. Qual foi o preço da nossa salvação? Amém? Escutem esta noite a palavra de Deus, todos, amém? Se em algum momento também essa pregação fica na internet, que alguém escute essa palavra em esta hora. Qual foi o preço da nossa salvação? E eu quero que você reflita um pouco sobre o assunto do preço da nossa salvação. Por quê? Porque muitos sabemos muito bem que todo aqui na terra precisa de um preço, de um valor para ser executado, amém? Inclusive, nós aqui, por mais que preguemos o evangelho de Cristo, nada vai ser de graça para nós. A energia, ela é cobrada. Tem uma empresa que distribui energia e ela vem e dá uma cobrança, faz uma cobrança. Ela calcula, né? Ela vem aqui, faz um medidor, né? Faz um dia de medir a energia, quantos volts que a gente gastou, e aí ele vai multiplicando até que manda o recibo. Se você tem também água em casa, também em alguns lugares a água não é de graça, a água se paga também, certo? Você vai lá no mercado e nada é de graça, certo? A gente tenta até às vezes fazer um ofício para que de repente alguém ajude nós como organização que não tem fins lucrativos, né? Mas ainda assim é difícil que alguém doe alguma coisa de graça, porque tudo aqui neste mundo é pago. Pegamos um carro, um ônibus, é pago. Pegamos um Uber, é pago. Tudo se paga. Ah não, mas a moto é minha, não vou pagar para ninguém. Então tem que ir lá no posto de gasolina e colocar gasolina e é pago. Amém? Não é que a empresa paga para mim, sim, mas quem trabalha para a empresa? Você, então você paga com o trabalho da empresa. Então nada é de graça, tudo tem um custo, tudo tem um valor, tudo tem um preço. Mas qual é o valor? Qual é o preço, irmãos, das nossas almas? Qual é o valor, qual é o preço da nossa vida, das nossas almas? Quanto preço ou quanto valor nós custamos para Jesus? Quanto valor temos nós para Cristo? Irmãos, em esta noite, querido irmão que me escuta, você, irmão querido, quanto é o preço da nossa vida? Quanto foi o preço que Jesus pagou por nós? Veja o que fala Lucas. Eu quero que você reflita comigo nesta noite sobre essa palavra. Veja o que a Bíblia nos vai falar em Lucas capítulo 22, versículo 63, amém? Quanto foi o preço que Jesus pagou? E eu só quero usar esse versículo aqui, esses 3 versículos em Lucas capítulo 22, versículo 63. Veja o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler um por um. Os homens que tinham Jesus zombavam de Jesus, magoavam Jesus, amém? Mangavam dele, davam-lhe pancadas, versículo 64, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize.
olhe, profetize. Quem foi que te bateu? Quem foi que bateu em você? Versículo 65. E muitas outras coisas eles diziam contra Jesus, blasfemando. Irmãos, com essa passagem bíblica, eu quero lhe mostrar em este momento, eu quero lhe relembrar em este momento, qual foi o preço que nós pagamos, ou melhor, o que Jesus pagou por nós. Qual foi o preço, quanto lhe custamos a Jesus Cristo, amém? De tal maneira que a Bíblia nos fala em Filipenses, né, que o irmão estava falando, o livro de Filipenses nos fala que Jesus, Deus, não se importou em ser igual em forma de Deus, não se importou ser Deus, senão que se humilhou, se esvaziou a si mesmo. Ou seja, a humilhação que Deus recebeu, a humilhação que Jesus recebeu por nós, já dá para contar o pago, o preço. E não podemos comparar esse preço, não podemos comparar esse sacrifício. Veja, por isso que a gente fala que não existe ninguém aqui no mundo que possa fazer o sacrifício que Jesus fez. Teria que voltar a nascer de novo, e nem mesmo nascendo de novo, porque não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Deus, não há ninguém como Ele. Então a Bíblia nos mostra já de cara ali nessa passagem como faziam, o que faziam com Jesus, né? Mas eu quero ilustrar para vocês em este momento como que foi essa cena. Olha, pegaram Jesus. A Bíblia não fala essa frase, essa palavra, mas existe uma palavra chamada flagelação. Se talvez você ouviu falar, flagelação. Jesus foi flagelado. E o que significa flagelado? Em que consiste isso? Veja, eu vou lhe mais ou menos ilustrar aqui, porque a palavra flagelação significa açoitação, açoitado, amém? Então, olha, os soldados primeiramente pegaram Jesus pelo braço e arrastaram Jesus pelo braço, porque o soldado, você não vai pensar de repente que ele vai ser como hoje, né? A polícia pega um rapaz que de repente bandido pela rua, e vai pegar e vai dando pancada nele logo, né? Mas alguns deles pegam e dão as mãos e colocam aquelas correntes, aquelas algemas ali e levam ele aí, né? Mas a Jesus não foi assim. Jesus pegaram ele do braço, puxaram ele para cá. E que fizeram? Que flagelo? Primeiramente, despojaram ele da roupa. Tiraram a roupa. E quando prenderam ele pelo pulso, pelo braço, lo encostaram em uma coluna do prédio onde eles estavam. E em que consistia a flagelação? Agora veja o que aconteceu. Agora veja o preço que Jesus pagou por ti e por mim na cruz, ou melhor ainda, antes da cruz. Sempre a gente fala, olha o preço que Jesus pagou por ti na cruz, mas a gente não fala ainda, não mostra, não relembra ainda que antes da cruz Jesus foi flagelado, Jesus foi espancado, Jesus sofreu antes de ser crucificado na carne. E veja, a flagelação consiste em que? Pegavam umas tiras de couro, né? Como disseram um cinto, mas umas tiras de couro, e nessas tiras de couro, na ponta, eles amarravam múltiplas bolinhas de chumbo, e em outras misturavam entre bolinhas de chumbo e pequenos ossos, ossos de animais, de pessoas, quem sabe, né? Ou seja, era tipo como se fosse um açoite, que quando ele batia no corpo da pessoa e ele puxava de novo, com certeza trazia carne do corpo, porque já você parou para pensar, é só uma corda com uma bolinha de chumbo, já bate forte. Agora imagine misturando o chumbo com ossos secos, pontiagudos, que quando batia no corpo de Jesus, trazia um pedaço de carne. Já parou para pensar nisso? E antes dele ser crucificado, olha quanto Jesus já estava sofrendo por nós. Que bom que nesta noite a gente consiga relembrar essa cena. Por quê? Porque não somente a gente pode assistir essa cena pela TV,
Porque pela TV tem um monte de coisas, né? Acrescentam várias coisas. Talvez até pareça que é muito forte quando você vê na TV a cena do sofrimento de Jesus indo para o Calvário. Mas pare um pouco para pensar como que era essa flagelação que os romanos faziam para os seus cativos. Como que os romanos faziam para aqueles que estavam presos e que estavam sendo levados para o Calvário, para o Gólgota, né? O lugar da caveira, o lugar onde se levavam os piores dos piores. Pare para pensar um pouco como era o castigo para aquelas pessoas. E veja, tudo isso Jesus começou a suportar, desde o momento em que foi preso e levado até Pilatos, e que Pilatos começou a fazer juízo nele, e ainda que ele lavou as mãos, ele começou a mandar para os seus soldados, e disse para o povo de Israel, ou disse para os principais sacerdotes: eu não tenho nada a ver com o castigo deste homem, mas se vocês querem castigá-lo, então façam vocês, mas eu não. E ele se lavou as mãos, entre aspas, para tirar a sua culpa, mas ele era quem dava ordem para isso. Não eram os israelitas, não eram os sacerdotes ou daquela época, certo? Eles levaram e apresentaram a Jesus diante de Pilatos, para que Pilatos fizesse justiça e castigasse Jesus. Mas é o que a Bíblia nos fala, né? Aí onde limos em Mateus 27:9. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Amém? E o venderam por 30 moedas de prata. Ele foi vendido, ele foi açoitado, ele foi flagelado, ele foi espancado, ele foi zombado. Irmãos, analicemos em esta noite, quanto foi o preço da tua vida para Jesus? Quanto você lhe custou a Jesus? Olha, Jesus passou tudo isso por nós. E o que éramos nós? O que éramos nós? Veja, Isaías 53, versículo 6. Você pode anotar, você pode procurar na sua Bíblia, ou você pode ler aqui comigo no projetor. Qual era a tua situação? Qual era a situação do mundo? Olha, Jesus foi flagelado por a humanidade, mas qual era o estado da humanidade? Era desprezado. Amém, perdão. Isaías 53, versículo 6. Versículo 6. Veja o que disse: todos nós, incluindo todos, andávamos desgarrados como ovelhas, apartados, afastados, desgarrados, desviados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Essa era a condição e a situação de toda a humanidade. Todos estavam desviados, todos estavam afastados, todos estavam pelo seu próprio caminho. Porque o que o mundo hoje até hoje ainda faz. Isso que era a humanidade antes de Jesus ser flagelado por nós, antes dele sofrer por nós, antes dele nos comprar. A humanidade era assim. E agora, depois de ser comprado e de Jesus ter vindo a pagar por nós e nos resgatar e nos dar a salvação, ainda o ser humano continua assim, cada um pelo seu próprio caminho. Se eu quero, me convirto. Se eu não quero, não busco de Deus. Se eu quero, me arrependo. Se eu não quero, não me arrependo. Se eu quero, me convirto ao Senhor. Se eu quero, me dedico a Deus completamente. Se eu não quero, não quero. Cada um quer usar seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair, veja essa palavra, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Profecias de Isaías. Jesus foi quem levou a iniquidade do nosso pecado, ou foi o castigo, levou o castigo, o preço, o fardo do nosso pecado, da nossa maldade, do desvio de todos nós. Ele foi que pagou, porque era para nós o castigo. Por isso que a condenação é para os desobedientes ao Evangelho de Jesus. Então, se esse castigo era para nós,
era nós quem deveria ter sido flagelado. Era a nós quem deveriam ter açoitado com aquelas cordas, com aquelas tiras de couro, com chumbo e com ossos, que quando batia no corpo de Jesus, jogava o sangue para fora, trazia o carne para fora. Se a gente, quando meio se de repente cai e fica ferido na perna, né? E não é que dói, né? Que dor. E faz aquelas, do lado da ferida, faz aquelas bolinhas de coisa amarelinha, né? De aguinha amarelinha, sabe? Aquelas coisas que dói também. Dói bastante. Agora você imagina Jesus com suas costas todas cheias, laceradas, todas cheias de talvez até de arranhões, pelas açoites que ele levava. E imagina no dia seguinte, como que lhe amanheceu tudo isso. Não tinha ninguém ali que lhe prestasse atenção. Não tinha um médico, uma enfermeira ali, um enfermeiro. Era assim do jeito. Tudo isso Jesus passou por nós. E quem éramos nós? Desviados como ovelhas. Desviados como ovelhas desgarradas. Cada um pelo seu próprio caminho. Olha o que Jesus fez por nós. E como que ele ficou? Agora sim, versículo 3. Ali mesmo. Como que Jesus ficou? Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, todo esse sofrimento, Jesus, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Irmãos, o rosto de Jesus ficou desfigurado. O corpo de Jesus ficou desfigurado, não havia beleza, não havia nesse momento, ele ficou todo transformado. Olhe, como aquele homem, olhe, como um de quem os homens escondem o rosto. Quando uma pessoa veja, às vezes a gente está assistindo algum vídeo na internet ou na televisão, e de repente aparece alguém, ou uma propaganda, ou uma programação ali, alguma programação da internet ou do canal de TV, e você de repente vê que aparece uma pessoa meio que desfigurada. Ai, todo mundo fecha os olhos. Que isso? Passa o canal. Porque aparece uma pessoa de repente com um olho bem feio, ou com um buraco aqui, ou com uma questão, ou uma ferida, ou com uma perna meio que toda feia, toda cheia de chaga. E não passa isso. Assim ficou, como aquele de quem os homens escondem o rosto, porque não querem ver essa desfiguração que tinha. Tudo isso Jesus padeceu por nós, homem de dores. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele fez tudo isso por nós. Jesus ficou desfigurado. Versículo 2. Versículo 2, irmãos. Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Olhe, não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Todo o sofrimento, toda a face, o rosto de Jesus, né? Muitos de nós hoje falamos, né? Eu quero ver o rosto de Jesus, eu quero chegar lá no encontro com Jesus, eu quero que Ele me leve para o céu, ou seja, eu quero ser salvo e ver o rosto de Jesus. Mas quantos de nós talvez não pensamos, imaginamos como seria o rosto de Jesus no dia em que ele estava sendo levado para o Gólgota, no momento em que ele estava sendo levado para ser crucificado? Como era? Nós hoje queremos ver o rosto de Jesus brilhante, porque Ele está em sua glória. Ele está em sua glória. Mas irmãos, reflita. Por quê? Porque às vezes temos muitas pessoas, não somente que não se convertem a Deus, que não querem aceitar a palavra de Deus, senão que também temos muitas pessoas que não querem permanecer em Cristo, se batizam e não querem permanecer, se desviam do caminho de Deus. Mas pare para pensar, aquelas pessoas que
que por algum motivo querem se desviar de Jesus, pensa um momento, pensa como foi o rosto, como ficou o rosto de Jesus por ti, por mim, aleluia. Nós não merecíamos nada, não merecíamos nenhuma prata, nenhum ouro, ninguém dava nada por nós, um centavo. Nós não merecíamos, por quê? Porque nós éramos ovelhas desgarradas, ovelhas desviadas, rebeldes. Mas mesmo assim Ele se entregou por nós, mesmo assim Ele foi desfigurado por nós, Ele recebeu o castigo que era para nós, Ele recebeu. Então que se passe pela tua cabeça nunca desistir do caminho de Deus. O dia em que se passe pela tua cabeça o que o inimigo, o que se passe pela tua cabeça desistir do caminho de Deus, imagina o rosto de Jesus na cruz e tudo que Ele pagou, tudo que Ele sofreu por ti, o preço que Ele pagou, e a profecia se cumpre. Vamos ver em Mateus capítulo 27, onde começamos, só que o versículo 27 também, Mateus 27, 27. Você pode ver ali, ou anotar aí na sua Bíblia. Logo a seguir, os soldados, veja o que aconteceu. Os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Versículo 28. Tiraram a roupa de Jesus. Olha, isso é a flagelação. Jesus foi flagelado. O preço que Jesus pagou por ti e por mim, querido irmão e querido amigo. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlata, ou escarlate, versículo 29. E tecendo uma coroa, escuta irmão, como muitos diziam, Ele é o rei. Se você ler na Bíblia, vai aparecer uma cena em que Jesus entrou em Jerusalém e todos os que seguiam Jesus começaram a adorar Jesus. Jesus entrou em cima de um asno, de um burro, né, de um burrinho, de um filho de uma burra, de um jumento, filho de uma jumenta, e entrou assim pela porta de Jerusalém, e todo mundo, Hosana, Hosana, o filho de Davi, o rei, Hosana, o rei, Senhor Jesus. E como os soldados ouviam falar que Ele era o rei dos judeus, que Ele era o rei, o Messias, Ele era o rei, então eles disseram, então vamos dar dignidade para o rei. Mas olha a dignidade que deram para Jesus. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Irmão, você coloca uma coroa normal que vendam por ali de brinquedo, isso não faz nada, né? Mas coloque uma coroa de espinho na sua cabeça. E que para poder, porque uma coroa de espinho, para ficar fixa na cabeça de uma pessoa, ela tem que ser pressionada, porque senão cai. Então o que faziam? Colocaram a coroa e pressionavam para que ela ficasse incrustada no crânio de Jesus. Pare para pensar nisso um pouco. E colocaram uma coroa que não era de ouro, e colocaram uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita. E veja a zombaria que fizeram com Jesus, como eles zombaram do rei, e ajoelharam-se diante dele e zombavam, dizendo, salve o rei dos judeus. Versículo 30. E cuspindo em Jesus, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. E o que falavam eles depois que batiam na sua cabeça? Depois que batiam na sua cabeça e zombaram dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas roupas, e então o levaram para ser crucificado. Mas quando ele tinha a coroa de espinhas incrustada no seu crânio, lhe deram um caniço para que simbolizasse o cetro de um rei, mas não
pegaram o caniço e lhe batiam com o caniço. E lhe diziam: quem foi que te bateu? Depois que vendavam os olhos: quem foi que te bateu? Querendo zombar de Jesus. Olha a humilhação que Jesus passou. O que passa pela sua cabeça em esta noite, querido irmão? O que passa pela sua cabeça quando você escuta a humilhação que Jesus passou por ti? A flagelação que Jesus passou por ti? Que passa pela nossa vida? Você vai seguir talvez pensando em que viver no Evangelho é qualquer coisa, ou talvez alguém que me escute, talvez lá na internet, não sei, pensando, talvez querendo ir a procurar o Evangelho, ou talvez está desviado do caminho de Deus e não voltou mais para a igreja. Para pensar, Jesus colocaram uma coroa de espinho incrustada no seu crânio, batia nele, cuspia nele, davam pancada nele, bofetadas nele. Quanto Jesus sofreu, que quando estava ali naquela coluna, ali amarrado, batiam com aquelas tiras de couro, e quando batiam nas suas costas, imagine Jesus, porque Jesus era um humano também. Imagine Jesus sentindo aquelas açoitadas. Imagina Jesus quando aquele soldado romano batia nas costas dele. Imagina Jesus ali assim de costas, amarrado naquela coluna, e ele só sentia, aleluia, ele só sentia as pancadas por você, por mim. Será que não foi um alto preço que Jesus pagou por nós? Porque muitas vezes pensamos: olha, Jesus foi crucificado, olha os pregos que colocaram nas suas mãos e nas suas pernas, nos seus pés. Não, mas antes dele ser crucificado, ele foi espancado também. Se quando alguém vê na rua que estão espancando um ladrão, olha, para, não faça isso, ele é outro ser humano. E vem que estão espancando essa pessoa ali no chão, não, olha, não faça isso não. Agora imagina que quando Jesus estava sendo espancado, ninguém falava nada. Eles à vontade, açoitavam a Jesus à vontade. O que pensamos nós em esta noite? Qual é o preço da tua vida? Qual foi o preço que Jesus pagou por ti? Saia dessa cadeira, levante-se em nome de Jesus e vamos orar. Não sei se você está sentindo nesta noite a presença de Deus, mas eu estou sentindo o poder de Deus. Jesus te comprou a preço de sangue. Jesus te comprou a preço de sangue. O que você vai dar para Jesus em esta noite? Você somente vai dar uma parte da sua vida, ou você vai dar a sua vida completa para Jesus? Veja o que Jesus pagou.